Olá, irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Escritura Aprovada. Tudo bem com vocês, irmãos? Mais uma vez aqui, querendo trazer um conteúdo para edificar a sua vida e te trazer luz e conhecimento das Sagradas Escrituras. Amém, meu querido irmão? Mais uma vez aqui, com muita felicidade, de estar podendo trazer um conhecimento novo para os irmãos. E graças a Deus, graças de um pequeno erro, porque eu vou contar para vocês nesse vídeo, que eu tô lendo um livro agora, um livro bíblico. Vou mostrar até o livro para vocês aqui, tá aqui atrás, que eu tô lendo. E esse escritor, que é um escritor até muito famoso, que ele escreveu esse livro gigantesco, nunca vi um livro tão grande do que esse, cometeu um erro drástico. E eu vou mostrar esse erro para vocês e vocês tirem as suas conclusões. E eu quero ver a opinião de todos os irmãos aí também, tá? Então, irmãos, eu vou mostrar para vocês o livro que eu tô lendo. Então, irmãos, eu tô lendo esse livro aqui, muito feliz de ter ele, graças a Deus. Deus deu esse livro para mim, é um livro que, graças a Deus, eu tenho a honra de ter e sou muito feliz por isso. É esse livro aqui, irmãos, A História dos Hebreus. E eu vou usar muito esse livro no canal. Eu vou fazer estudos desse livro no canal. E esse é só o começo. A gente vai folhear todo esse livro. Eu prometo isso para os irmãos, tá? História dos Hebreus, o melhor livro histórico que existe. E que agora vamos estar aí lendo juntos, tá? Eu não estou generalizando, dizendo que é o melhor que existe, mas é um dos melhores que existem, né? E o seu escritor é Flávio Joséfo. E é esse escritor que cometeu esse erro, né? A gente sabe que Flávio Joséfo não era cristão, mas ele era um judeu, né? E mesmo ele sendo judeu, ele cometia alguns erros. E não foi por mal que eu acho que ele cometeu esse erro. Mas esse erro pode ser uma correção para pessoas que estão usando isso para a vida, entendeu? Colocando em prática. É um erro grave e um erro catastrófico pode piorar a vida de muitas pessoas. E aqui na página 82 do capítulo 3, tem uma coisa que eu não concordei com Flávio Joséfo. Eu aprendi muitas coisas com Flávio Joséfo. Eu estou aprendendo muitas coisas com Flávio Joséfo. Eu vou aprender muito mais. Mas isso aqui que ele disse, eu não concordei. E é por causa disso que eu estou fazendo esse vídeo, tá? Olha só, é sobre o dilúvio, tá, irmãos? Um tema que é corriqueiro aqui no canal. E graças a Deus eu tenho um conhecimento básico para poder estar ensinando os irmãos. Graças a Deus. E olha só o que Flávio Joséfo disse, né? Por uma outra pessoa, vamos começar daqui. Lembrando que é o capítulo 3, página 82, tá? Antes do ponto 14, para quem tem o livro dos Hebreus aí, de Flávio Joséfo, o mesmo que o meu, tá? Nicolau de Damasco, no 96º livro da sua história, menciona nestes textos. Então percebe que Flávio Joséfo acreditou nas palavras deste homem, né? De certa maneira, ele mencionou isso no livro dele, né? Há na Armênia, na província de Miniade, uma alta montanha chamada de Bares, sobre a qual, disse, muitos se salvaram durante o dilúvio, e cuja uma arca cujos restos se conservaram por muitos anos, e na qual um homem se havia encerrado. Deteve-se no cume dessa montanha. Há a probabilidade de que esse homem é aquele que Moisés fala, o legislador dos judeus. Então, irmãos, a gente vê aqui uma grande heresia, né? Ele diz que há a possibilidade, ele não está afirmando, tá? Antes que os irmãos aí me conotem. Ele diz que há uma probabilidade, não é real. Mas quando a gente cita probabilidade, a gente também cita, de alguma forma, pelo menos alguns porcentos que seja verdade. E esses porcentos que possam ser verdade é que causam muito problema no meio cristão. Tem muitas pessoas que acreditam no
na porcentagem, né? E a porcentagem é uma coisa que desvia o homem a Deus. A gente não pode ser porcentagem, a gente tem que ser ou não ser. Entende? Então, se a Bíblia diz, como a gente vai ler em alguns textos aqui na Sagrada Escritura, que vai dizer que nenhum homem sobreviveu, então isso que Flávio Josefo disse vira uma heresia, tá? Mas eu não estou dizendo que o Flávio Josefo é um herege, porque nem que sequer ele era cristão. Ele foi um historiador judeu que procurou pela história e fez um livro gigantesco sobre os hebreus, tudo bem? Então, irmãos, eu montei um pequeno mapa mental, só que eu não vou mostrar no vídeo, tá? Que a gente vai ler 2 capítulos, mas bem curtos. São versículos separados para falar para vocês que todos os homens morreram, tá? Somente Noé, os filhos de Noé, a mulher de Noé e as mulheres dos filhos de Noé sobreviveram junto com os animais na arca, tudo bem? E isso é verdade, eu afirmo com 100% de certeza, tudo bem? Então vamos lá. A gente vai ler o nosso primeiro texto em Gênesis 6, do versículo 4 ao versículo 7, tá, irmãos? Eu vou deixar aqui o meu mapa mental, só para eu pegar ele mais fácil depois. Vamos lá. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram... Deixa eu pôr meu mapa mental aqui embaixo. Estes foram homens valentes, de renome na antiguidade. Sobre o versículo 4, irmãos, eu já fiz um estudo sobre Enoque. Eu vou deixar ele no comentário fixo. Eu acho que nesse vídeo eu estou comentando sobre isso. E assistam que está muito bom também, tá? Eu estou explicando com menos detalhes aqui nesse vídeo porque não é o tema, tudo bem? Mas lá eu acho que eu estou explicando com detalhes. Eu não tenho certeza também, faz muito tempo que eu gravei esse vídeo. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra. Olha só, a maldade do homem. E que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração eram maus. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra. E isso lhe pesou no coração. Irmãos, a gente percebe que o homem ele estava começando a se corromper. E com esse corromper, os homens eles estavam começando a o quê? A corromper tanto os seus pensamentos que quando eles pensavam em qualquer coisa, eles faziam qualquer coisa, eles pensavam com maldades, entende? Então, estava tudo contaminado, estava tudo meio que profanado, em outras palavras. E Deus queria acabar com isso, queria limpar isso, queria acabar de vez. E olha só o que vai dizer aqui no versículo 7. Disse Deus: destruirei sobre a face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e as aves do céu, pois me arrependo de haver-os feito. Então a gente percebe que Deus, ele se arrependeu da criação que ele fez. Mas eu não vou citar nesse vídeo, houve um homem que encontrou graça aos olhos de Deus, que foi Noé. Eu vou fazer um vídeo melhor de Noé, eu vou fazer um vídeo separado de Noé explicando isso, tá, irmãos? Mas eu não vou explicar isso agora. Eu só quero explicar esse erro que Flávio Josefo cometeu. Tudo bem? Agora vamos ler, irmãos, o versículo 11 ao versículo 13. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Viu Deus que a terra estava corrompida, pois todas as pessoas haviam corrompido a sua conduta sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de todos os seres humanos é chegado. Olha só o que Deus diz. Não é Noé que diz, é Deus que diz. E se é Deus que diz, não há nada nesse mundo que conteste. O fim de todos os seres humanos é chegado perante mim. Tá? Não é eu não, é sobre Deus. Estou fazendo assim porque é tipo Deus aqui, entendeu? Sobre mim. Pois a terra está cheia
de violência, né, dos homens, e eu os destruirei com a terra. Agora vamos ler, irmãos, do versículo 17 e do versículo 18. Eu trago o dilúvio sobre a terra, para destruir tudo o que tem vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Contigo, porém, Noé, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e contigo os teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos. Então, irmãos, essa heresia que Flávio Joséfo disse no livro dos Hebreus, ele disse que poderia ser uma possibilidade, mas já estou explicando para os irmãos que isso é uma mentira contestada, tudo bem? Porque até o próprio Deus disse: destruirei todos os homens perante a minha face. Então, se vocês acreditam em livros históricos e acreditam nessas heresias, irmãos, vamos ler as escrituras e vamos ler a palavra de Deus. Vamos deixar de lado os livros históricos, vamos deixar de lado os livros dominicais, vamos deixar de lado os livros escatológicos que dizem heresias, né, como o Apocalipse de Elias, o Apocalipse de Adão, né, que esses livros que, para mim, são livros que não são verdadeiros, tá? E mesmo que seja, não é pra gente ficar botando o nosso coração em coisas que não estão na Bíblia. Nós só podemos colocar o nosso coração nas coisas que são da Bíblia. Amém, irmãos? Fora da Bíblia não pode se colocar o coração. Amém? Então, irmãos, sabendo de tudo isso, a gente vai ler agora no capítulo 7, o versículo 4, o 10 e o 11, tá, irmãos? Vamos lá. Versículo 4. Porque passados ainda 7 dias, esses 7 dias que está citando aqui, irmãos, citou no versículo 1 que isso aconteceu 7 dias antes, tá, irmãos? Eu não tenho certeza, mas parece que foi 7 dias antes, tudo bem? Que Deus falou aqui no capítulo 7, nesse momento, tá? Farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. Exterminarei da face da terra todos os seres viventes que fiz. Versículo 10. E passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Então perceba que Deus promete, Deus cumpre. E Deus falou que não sobraria nenhum homem sobre a terra. E isso se cumpriu porque o que Deus manda acontece. Não é só numa questão de Deus manda acontece, porque é profecia. E quando é uma profecia dada pelo próprio Deus, é algo tão importante que nós, os seres humanos, nós temos que prestar atenção e crermos naquilo que Deus está falando. Buscar entender o que Deus está explicando através das suas palavras, né? Tentar, porque às vezes nem conseguir a gente consegue, mas o Espírito Santo nos revela. Amém, irmãos? Agora vamos ler o versículo 11. E no ano 600 de vida de Noé, no segundo mês, no dia 17 do mês, romperam-se todas as fontes de águas do grande abismo. As janelas do céu se abriram. Então, irmãos, disso aqui eu estou falando a verdade para os irmãos, eu não tenho muito conhecimento sobre essas janelas do céu, sobre essa fonte de grande abismo, né? Eu acredito que num outro vídeo eu explico melhor, tá, irmãos? Agora vamos ler o versículo 16 e o 19, irmãos. Vamos lá. E os que entraram eram macho e fêmea, de todos os seres viventes, como Deus lhe tinha ordenado. Então o Senhor fechou a porta pelo lado de fora. Então percebe, irmãos, então quando Noé termina todo o seu preparamento e todo o seu fazer a Deus, né? Tudo que Deus ordenou ele fez. Perceba que ele nem fechou a porta, porque em algum momento Deus deve ter dito para Noé que ele não era para fechar a porta. E Noé entrou na arca e deixou a porta aberta. E o que aconteceu? O próprio Deus fechou a arca e deixou
a água escorrer sobre a terra. Deus fechou a arca e abriu-se a fonte de águas e desceram as águas sobre a terra. Amém, irmãos? Agora, versículo 19. As águas prevaleceram excessivamente sobre a terra. Todos os altos montes que haviam debaixo de todo o céu foram cobertos. Então, usando esse texto, é praticamente impossível que qualquer homem tenha sobrevivido. Porque perceba, do monte mais alto que havia naquele momento, né, foram cobertos de 15 côvados de altura. Acima prevaleceram as águas. Não está escrito assim, tá? Mas eu resumi. E os montes foram cobertos. E isso é muito importante de nós sabermos, irmãos, porque quando algum herege vem e diz que algum sobrevivente, não foi só Noé que sobreviveu na arca, mas existiu o tal fulano, ele estava nas montanhas, essas heresias, sabe? Que pessoas que não leem a Bíblia, mas leem livros, dizem. E dizem ainda muito bem, eles até especificam, né? Falam diversas coisas, uma nojeira, irmãos, tá? Usam esses textos, usem Gênesis 6 e Gênesis 7 para debater contra eles. E digam que Deus falou. Não diga que Noé falou, diga que Deus falou, que contra a palavra de Deus não existem argumentos, tá? E vamos ver se tem algum texto mais pra gente ler aqui. Sim, a gente tem texto sim. A gente vai encerrar aqui. Tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia na terra seca, morreu. Então olha aqui o que Deus falou. Esse texto aqui é muito interessante, né, irmãos? Tudo que tinha fôlego de vida nas suas narinas, tudo que havia na terra seca, morreu. Ou seja, em outras palavras, todos aqueles que não tinham entrado na arca morreram. Gigantes, animais ferozes, homens corruptos, homens profanadores, tudo que estava na terra e que não entrou na arca, morreram. Assim foram exterminados todos os seres que haviam sobre a terra, homem e animal, répteis, aves, foram extintos da terra. Ficaram somente Noé e os que com ele estavam na arca. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Esse número 150 tem uma grande revelação no número, mas eu vou deixar isso para um outro vídeo também, tá, irmãos? Mais pra frente. Então era esse o estudo, tá, irmãos? Desculpa se em algum momento eu fui arrogante, se em algum momento eu fui um pouco grosso dizendo, né? Porque em um certo momento isso acaba se tornando algo para mim que inflama meu coração e eu acabo falando coisas que não devia, né? Então eu peço perdão para os irmãos se eu falei algo que não, de certa maneira, não alegrou e não correspondeu à minha resposta verdadeira, né? Porque os irmãos que me conhecem sabem que eu sou bem manso, uma pessoa super tranquila, pessoa super de boa. Eu sempre gosto de ler, buscar a verdade, né? Então eu peço desculpas para vocês se eu fui um pouco grosso, tá? Mas o que eu quero é mostrar para vocês essas heresias que, inclusive essas pessoas que leem a história, né? Dizem e mentem aí, né? Na internet. E Flávio José errou nesse ponto, tá, irmãos? Ele disse que poderia ser uma probabilidade, mas ele acaba criando doutrinas e acaba criando dogmas humanos para outras pessoas estarem aí errando também. Tudo bem, irmãos? Então era esse o estudo. Compartilhem, deixem um like, se inscrevam. E Deus abençoe a vida de vocês, tá, irmãos? Muito obrigado a todos. Vamos encerrar esse vídeo por aqui.